Nós vamos agora para a competência 5, tá? Que é o plano de intervenção e respeito aos direitos humanos. Tá? Justamente nesse momento aí da redação que você tem que ter um olhar também especial. Só essa parte aí do teu texto, né, na conclusão, ela praticamente vale aí também 200 pontos. Entendeu? Então, é voltado muito para o último parágrafo do teu texto, tá? Essa proposta de intervenção, né? Levada ao leitor a avaliar justamente dentro desse contexto, tá? Essa proposta de intervenção, tá? Porque é o momento de se fazer isso, tá? Então, a gente precisa ter um certo cuidado, né, de planejar, né, de pensar em proposta de intervenção, porque às vezes nós criticamos no D1, criticamos no D2 certos setores ou situações, aí chega na hora, aí no último parágrafo você tem que saber propor uma intervenção para aquele problema. Né? Sempre a gente diz que criticar é fácil, né? E aí propor, dar sugestão, e aí que está justamente aí essa competência, essa habilidade de vocês. Tá? Eu sei criticar, mas eu sei também dar uma proposta de intervenção para isso. Tá? Então, a palavra-chave, né, o que é avaliado nessa competência 5 do Enem, a palavra-chave é proposta de intervenção. É uma proposta que vai ali solucionar, que vai amenizar uma certa situação. Ok? A gente sempre diz para o aluno que ele também não ficar tão preocupado com propostas de intervenção assim como uma salvadora. Né? Eu tenho que apresentar uma proposta que vai salvar, né, o mundo, que vai salvar, não vá com essa mentalidade. Né? A proposta de intervenção ela precisa ser simples, ela precisa ser plausível, ela precisa ser de acordo com a realidade. A gente fazer uma proposta de pé no chão, nada de fazer uma proposta utópica que nunca vai dar certo, que uma proposta que é impossível que aconteça, por exemplo, né? Então vamos pensar em propostas que é possível se fazer, entendeu? Então nada de, às vezes, o aluno quer apresentar uma proposta de outro mundo, né? Uma proposta que a gente sabe que vai ser difícil se fazer, vai ficar somente nas ideias, né? Então pense em uma proposta que realmente possa ser efetivada, tá? Que ela possa ser atendida, ok? Que ela possa ser realizada, tá bom? O que é importante aqui, olha, respeito aos direitos humanos, elaboração de uma proposta de intervenção detalhada. Primeiro respeito aos direitos humanos, né? Você tem que fazer uma proposta, tá? Em que se respeite os direitos humanos, né? Você tem que, o Enem ele cobra, ele exige isso de você, né? Que você faça uma proposta em que tenha esse senso, né? De respeito aos direitos humanos, que você não vai, para resolver um problema você vai agredir outro, né? Você vai agredir outras pessoas, por exemplo, né? Então, na verdade, você tem que ter esse senso crítico aí, esse respeito aos direitos humanos, ok? Elaboração de uma proposta de intervenção detalhada e com elementos concretos. O que, quem, como e para o quê. Para quê? Tá? A gente vai detalhar mais isso à frente. Tá? E outra é estar preparado para demonstrar o consciente exercício de cidadania, tá? Que é justamente o que nos chama a atenção na proposta de intervenção. Né, essa consciência da cidadania, desse exercício, você dá uma proposta de intervenção ali para que se resolva um problema, para que se amenize uma situação, né, para que melhore algo, tá? Então, quando você faz isso, você está fazendo esse exercício de cidadania, né, quando você propõe intervenções, né, para melhoramento da vida das pessoas, para melhoramento da vida da sociedade, né? Isso é importante, tá? E aí nós vamos nos aprofundar um pouquinho aqui nessa proposta de intervenção, que é a conclusão do teu texto, que ficou direcionado a isso, tá? Para esse último parágrafo do teu texto. Então, nessa etapa,
você apresentará a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Aquilo que a gente já disse, né? Tem que respeitar os direitos humanos. Além disso, deve possuir 5 elementos. Quais são os 5 elementos? Aqueles que nós já falamos, né? A professora Nazaré também na primeira aula, se eu não me engano, né, ela fez uma referência, tá? E agora a gente vai aprofundar um pouquinho aqui. Tá? A primeira pergunta, o primeiro elemento é o agente. Quem executa? Alguém vai fazer. Então, quando você propor, você tem que estar de olho nisso. Você tem que pensar, quem vai fazer isso? Né? Aí, daí se remete, às vezes, aos governos, às vezes alguns se remetem a ONGs, outros se remetem às instituições, aos ministérios, né? Às vezes a família. São os agentes, é o que vai fazer, né? O que vai executar a ação, tá bom? E aí, falando em ação, é o nosso segundo elemento, né? Ação. O que deve ser feito? Então, quem vai fazer, o que vai fazer, o que deve ser feito, tá certo? Então, você precisa deixar claro isso dentro da tua proposta de intervenção. Quem e o que vai fazer, tá? E o terceiro elemento é o modo, como deve ser feito. Não basta você dizer quem vai fazer, o que vai fazer. Você precisa dizer como isso será feito, de que forma, por intermédio de quê, de quem. Tá? Então você aí acaba detalhando um pouquinho, né, esse modo de se fazer. Tá? Então, às vezes o aluno peca na redação dele, porque às vezes ele diz o agente, ele diz a ação, mas ele não diz o meio, o modo como isso vai fazer. Tá? E aí nós temos o efeito, que é a pergunta para quê? Para quê? A fim de que deve ser feito? Qual é o efeito se a ação foi executada? Né? Que benefício, o que efeito vai causar na sociedade? Né? Se aquela ação ela vai ter um efeito dentro da sociedade, principalmente um efeito positivo, é o que nós esperamos. Né? Porque você está propondo, fazendo uma proposta de intervenção em que melhore algo, né? Em que amenize uma situação. Tá? Então, qual é o efeito disso na sociedade? Então, você tem que estar na mente esses 4 principais elementos, né? Que é quem, o que, como e o porquê. Para que fazer? Tá? E tem outro também, entra um outro elemento aqui importante, que é o detalhamento de alguma informação, de algum desses elementos aqui. Olha, eu tenho esses 4 elementos que devem ser respondidos no teu texto, na tua conclusão. Tá? Ele tem que estar respondido na tua conclusão, dentro da tua proposta de intervenção. E aí eles abrem e enfatizam ainda essa questão de detalhar. Você detalhar, você escolher uma dessas informações aqui, um desses elementos, para detalhar, para você acrescentar algum detalhe, né? Para você explicar melhor, para você adentrar melhor dentro da proposta de intervenção. Então, você escolhe pelo menos um desses elementos para fazer isso. Tá? Então, a proposta de intervenção ela é muito importante dentro do teu texto. E só para lembrar, também, que já foi dito nas aulas anteriores, que a tua proposta de intervenção elas tem que estar alinhada com aquilo que você discute no seu texto. Tá? Você apresenta o problema, às vezes você apresenta um problema no D1, apresenta o problema no D2, aí quando chega na conclusão, você simplesmente apresenta uma proposta de intervenção que não abrange, né, o problema discutido. Você vai para um outro viés, você vai para uma outra situação que não tem nada a ver, né, visivelmente, né, com aquilo que você discutiu. Então, uma outra questão que que eleva o nível da tua proposta de intervenção é essa. A tua proposta de intervenção está alinhada com o que você discutiu no seu texto? Tá? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer na hora de fazer a minha proposta de intervenção. Por isso, é muito importante na hora que você escolher os seus argumentos.
né? Quando você vai ir lá para a introdução, é muito importante esse momento. Por quê? Porque você tem que se perguntar, você tem que dizer assim, poxa, eu sei falar disso, eu sei provar isso, eu sei dar uma sugestão para isso. Essas 3 perguntas, elas são fundamentais na hora de você escolher o seu argumento, tá? Porque você não vai escolher um argumento em que você não saiba falar, não saiba explicar, não saiba provar e não saiba dar uma sugestão. E não saiba apresentar uma proposta de intervenção. Então, por isso que é muito importante a escolha do teu argumento, né? Justamente porque lá no último parágrafo você precisa apresentar uma proposta de intervenção para esse problema que você detectou, para esse problema que você está analisando, que você está discutindo, está apresentando dentro do teu texto, tá? Então, por isso, muito importante essa questão de a escolha do teu argumento, tá? E aí, a tua proposta de intervenção, ela tem que estar dentro desses parâmetros, né? Infelizmente, dessa forma que não adianta você inventar outra coisa, entendeu? Ah, mas tá implícito aí o agente. Não, coloque, né? Seja obediente. Eu falo sempre para os meus alunos, seja obediente. É isso que se quer? Então vamos fazer assim, né? A minha tese tem que estar explícita no meu texto. Então vamos deixar eu vou deixar minha tese implícita. Não, vamos deixar explícita, entendeu? Então a mesma situação, né? Então essa proposta de intervenção ela tem que ser respondida dentro desses critérios aqui, ok? E aí, quero mostrar para vocês aqui, antes de eu ir para esse último parágrafo, esse último questão aqui, eu falei para vocês o seguinte, aquela redação aqui que eu mostrei para vocês, que ele tirou 200 pontos na competência 4, mas ele não alcançou 1000 pontos. Aí a gente vendo o problema, qual foi o problema desse texto aqui? Foi justamente a proposta de intervenção, entendeu? Ele não conseguiu tirar os 200 pontos na proposta de intervenção, por quê? Porque ele não discutiu aquilo. Se você leu esse texto aqui, você vai perceber que na proposta de intervenção, né, ele simplesmente ignorou uma dos problemas que ele discutiu. Tá? Então, dentro desse contexto, aí essa redação ela foi penalizada. De repente, você faz uma redação perfeita, linda, você usa os conectivos bacana, você tem uma linguagem legal, né? Você abraça o tema, aí só que chega na hora da conclusão, aí você perde. Né? Você perde porque você não aliou a tua proposta de intervenção com aquilo que você está discutindo. Então, se você for ler essa redação aqui novamente, você vai perceber que na conclusão está faltando alguma coisa. Tem o que, tem como, tem o porquê, tem todos os elementos ao detalhamento, porém, ela não está de acordo com o que foi discutido, tá? Ela não abraça aquilo que foi discutido, tá certo? Então, foi uma das... do que levou a essa redação não ganhar 1000 pontos, tá? Na correção do Enem, tá certo? E agora eu vou mostrar um exemplo de conclusão, acho que tá? Que é essa aqui, olha. Gostaria que vocês dessem um pause aí também, lessem essa conclusão e se você consegue responder aquelas perguntas, se você consegue identificar, tenta identificar aqui nessa conclusão quem executa, quem é o responsável, né? O que deve fazer, o que fazer, como fazer e por que fazer. Qual o objetivo? Tenta encontrar para mim aí essas perguntas. Vê se você consegue descobrir, tá? Se está claro essas respostas dentro dessa conclusão, tá bom? Então dá um pause aí e aí você pode fazer isso aí, tá bom? E aí verifique também, eu gostaria que vocês verificassem também o detalhamento, né? Que elemento está detalhado aí que o produtor do texto ele preferiu detalhar, tá bom? Então dá um pause aí, aí você faça isso. Que, quem, como
e por quê. Muito bem, então depois que você já fez isso, né, agora vamos lá, vamos ver se você conseguiu identificar esses elementos dentro dessa conclusão. É muito importante que você comece a identificar isso, porque isso vai te ajudar depois na hora de você produzir. Tá? Então é importante que você leia, né, textos, redação nota 1000, proposta de intervenção, e aí você começa a identificar esses elementos, né, e aí você vai com certeza ficar também vai melhorar a tua habilidade dentro dessa questão. Tá? Então vamos lá, vamos ver se você conseguiu fazer aí a situação. Tá aqui, olha, marcada, eu marquei de verde, vermelho, rosa e acho que é um azul claro, um azul turquesa aí, eu acho, né? Mas enfim, as cores estão aí, tá? Então vamos ver, o de verde, né? Quem executa? A escola, né? Cabe à escola, ele coloca de start, medidas são necessárias para resolver os problemas discutidos, os problemas lá de cima, né? Que discutiu. Isto posto, cabe à escola, que é quem vai executar. Tá? Aí, fortes ferramentas de formação de opinião. Aí, o que a escola tem que fazer? Ela deve realizar deve realizar rodas de conversa com os alunos sobre a problemática do preconceito com os transtornos mentais, além de trazer informações científicas sobre tal questão. Tá aí, o que a escola tem que fazer? Esse é o que deve ser feito, de vermelho. Como deve ser feito isso? Ela disse o que deve ser feito, agora como deve ser feito? Aí ele colocou, olha, por meio da atuação de psiquiatras e professores de sociologia. Tá? Esse aí seria o como que vai fazer isso. Né? Como essas rodas de conversa sobre essa problemática e trazer informações científicas sobre questões. Então ele fala como vai fazer? Por meio de atuação de psiquiatras e professores de sociologia. Tá? Então está dentro do contexto com que ele está propondo. E a fim de quê? Qual o objetivo disso? Né? Dessa ação que a escola vai fazer? Aí tá aí, olha. Espera-se com essa medida que o estigma associado às doenças mentais seja paulatinamente erradicado. Tá? Então você percebe aí, tá? Os 4 elementos presentes nessa conclusão. Tá? A escola, quem executa, o que deve ser feito, rodas de conversa, como deve ser feito, por meio da atuação de psiquiatra e professor de sociologia. E qual o objetivo disso? Né? A fim de erradicar, né, esse estigma associado às doenças mentais, tá bom? E aí nós temos aí a cor, né, essa cor lilás, né, aí, que é o detalhamento, tá, de um dos elementos. Só que aqui você percebe que há 2 detalhamentos. A escola, né, ele parou para detalhar a escola, forte ferramenta de formação de opinião. Ele detalhou aí. Só que esse detalhamento aqui, os corretores não levam muito como forma de detalhamento que deve ser levado em consideração. Não é só dizer a escola, forte ferramenta, porque tem aluno que pensa que detalhamento é só isso, é só você dizer o que, a função, tal, né? Mas não é esse tipo de detalhamento. Você pode fazer isso tranquilamente, como ele fez aqui. É uma forma de detalhamento, mas o detalhamento que o Enem quer, que se espera do aluno, é esse esmiuçar, né? Como ele faz aqui, ó, quando ele vai esmiuçar o como, né? Por meio da atuação de psiquiatras e professores de sociologia. Aí ele vai detalhar aí, olha. Este é o quê? Os professores de sociologia e os psiquiatras, né? Irão desconstruir a visão discriminatória dos estudantes, enquanto que estes seriam os professores de sociologia, né? E aqueles seriam os psiquiatras, tá? Aqueles irão mostrar dados e informações relevantes sobre as doenças psiquiátricas, tá bom? Então veja que ele está
detalhando aí. Esse que é o tipo de detalhamento, tá? É você especificar mais, tá? Sobre um determinado elemento aí, um dos 4 elementos que deve ser respondido na proposta de intervenção, ok? Então, geralmente os alunos escolhem, geralmente você vê ou é no como que isso acontece, e às vezes acontece no próprio no afim, né? A fim de que deve ser feito isso, né? Qual é o efeito disso, tá? Às vezes as pessoas, os alunos, eles escolhem mais esses 2 tipos de elementos, que é o mais fácil, assim, vamos supor, né? Para você fazer o detalhamento. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa aula relacionada à competência 4 e 5. Então, considerando ainda a importância da competência 5, nós podemos chamar a atenção para alguns pontos, né, que já foram inclusive colocados pelo professor Josué, mas vale a gente reforçar, tá? E aí a gente vai tratar de algumas questões aqui, como por exemplo a questão do respeito aos direitos humanos. Essa quinta competência, ela tem uma importância, assim como as demais, muito grande, né, porque é onde está a proposta de intervenção, é onde a banca quer ver a questão, como o professor colocou, do posicionamento, né, do escritor, da pessoa que escreve o texto. Mas, além disso, não só do posicionamento, busca-se verificar também o comportamento desse escritor em relação aos valores humanos. Então, é importante dizer isso porque já aconteceu, e creio que ainda acontece, de alguns textos terem, vamos dizer assim, terem sido comprometidos por conta dessa postura, né, na hora de conclusão. O que a gente quer dizer com isso? Não basta só fazer a conclusão, como o professor bem explicou há pouco, cumprindo todos os elementos. Mas vale muito saber se a postura desse escritor ela vai de acordo com os princípios da dignidade humana. Por quê? Porque anteriormente, alguns anos atrás, inclusive, aquele escritor que não conseguisse, vamos dizer assim, colocar isso dentro da sua conclusão, da sua proposta de intervenção, e bem mais do que isso, demonstrasse, né, contrariedade a isso, o texto ele levava nota 0, pela tamanha gravidade, né, que o governo federal, o MEC, né, entendem que seja um texto com esse teor. Mas depois foi revisada a questão e aí acharam por melhor não penalizar o texto todo. Então, hoje, o aluno que não consegue, ou seja, ele demonstra mostrar contrariedade à questão dos direitos humanos dentro da conclusão, ele perde os 200 pontos. Ele perde os pontos dessa competência. Tá? Então, só para lembrar, eu posso muito bem colocar todos os elementos da competência, escrever muito bem, mas se eu estiver contrariando os princípios dos direitos humanos, a minha competência 5 ela vai ser invalidada, só para medida de informação. Tá bom? Então, muito cuidado com a postura, né, com a seleção das palavras, nada de radicalismo, né, nesses posicionamentos. O professor falou muito bem da questão de na verdade, não está se exigindo do escritor que ele busque resolver o problema. A gente sabe que muitos problemas são complexos demais para serem resolvidos, mas a proposta ela tende a pedir, né, desse escritor que ele aponte, vamos dizer assim, soluções, alternativas, pelo menos para minimizar, né, as saídas, portas, para que a sociedade possa perceber que há formas, maneiras de resolver o problema. Então, vale a gente lembrar disso, que é para que a gente possa cumprir isso direitinho, tá bom? Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de chamar a atenção. Aqui nos 5 elementos também foi muito bem explicado
Eu gostaria de chamar a atenção especialmente para o primeiro, que é o agente, quem executa. Se a gente prestar um pouquinho de atenção, eu vou voltar aqui no parágrafo, né? E aí a gente vai ver aqui, como o professor colocou aqui, o escritor coloca a escola como sendo o agente. Mas aí a gente tem que se perguntar o que fez esse escritor, na verdade, selecionar a escola como sendo o agente para executar essa ação, né? E aí a gente vai voltar, se você voltar, você tem o texto aí completo. Eu vou só relacionar, mas você pode voltar lá depois. Se você pegar a introdução, os dois argumentos utilizados pelo autor, você vai verificar que no primeiro argumento ele relaciona o problema tratado, o tema, né, tratado na redação, com a questão do preconceito humano, os rótulos, né, de preconceito que a gente já traz com a gente. Isso vem desde a Idade Média, isso está lá na redação dele, tá? E esse rótulo ele vai passando, né, de geração para geração. É o preconceito que já vem com esse tipo de problema, tá? Então, o autor, lá no argumento 1, ele apresenta essa questão como sendo, na verdade, um problema comportamental do homem. No argumento 2, ele traz a questão da ignorância, que é a questão da falta de conhecimento, né? As pessoas, elas se comportam, elas reagem de acordo com as outras, com o que os outros falam, com o que os outros fazem, mas elas não procuram estudar, buscar conhecimento sobre isso. E aí o argumento 2 fala dessa questão da ignorância, né? Da gente não ter, na verdade, essa preocupação de buscar conhecimento sobre aquele problema. Tá? Então, quando chega na conclusão, você dá uma olhadinha agora, né? O autor ele precisa apontar um agente para tentar solucionar isso que ele colocou. E aí ele vai ter que pensar, né? Quem é que mais diretamente poderia ter, vamos dizer assim, uma ação mais pontual sobre o comportamento? Porque isso envolve comportamento, né? O fato de a pessoa ser preconceituosa, ser ignorante, né? Então, quem poderia, né? Quem seria o agente que poderia, vamos dizer assim, mudar isso? E aí ele é convidado a pensar. E aí ele joga a escola aqui, tá? Ele poderia ter pensado na família também, que a gente sabe que a família, ela pode, né? Ela tem essa condição também. Eu estou colocando isso, que é porque para a gente verificar que na hora de apresentar essa informação, pode vir 1000 coisas na nossa cabeça. Eu posso ter 3 agentes, 4 agentes. Eu posso usar todos eles? Posso, se eu tiver espaço para isso. Né? Me parece que não é bem o caso, porque nós temos dentro do espaço 30 linhas. Né? E a conclusão já vai ficando ali com as últimas 5, 4 linhas. Então, se você tem 3 agentes, fica complicado você usar todos, porque senão você vai ser bem superficial. Né? Você vai fazer uma proposta de intervenção superficial. Então, qual é o aconselhável? Que entre esses 3 ou 4 que você tem, você selecione aquele que você acredita que tem mais potencial, né, diante do que foi apresentado. No caso dessa redação que a gente está percebendo aqui, o autor ele fez a escolha pela escola. E aí a gente, lendo, percebe por quê. Né? Na concepção dele, a escola, nesse momento, ela tem, vamos dizer assim, gerenciamento para atingir de forma mais direta o problema que ele apresentou. Tá? Então, vale a gente dizer também isso. É importante que na hora da seleção, né, do agente, de que maneira, como foi colocado aqui os elementos, né, o modo, a gente selecione, levando em conta espaço que a gente tem, todas essas coisas. Claro que quanto mais explicado é melhor, mas como eu disse, eu tendo espaço para isso, se eu não tenho, eu tenho que me prender dentro do meu limite. Tá? E aí é aí que vem a questão da escolha, né? Da seleção. Eu falei para vocês aqui sobre seleção de argumento, eu volto agora a falar na seleção também lá, dessa questão do agente, né? Da ação que vai ser... Tem várias ações que a escola pode fazer, ele foi selecionar aquelas que ele acredita que
que seriam mais pontuais, tá bom? Então, uma coisa mais objetiva, mais direta, né? Mais eficaz para o que foi apresentado. Isso é importante a gente dizer também. E levando em conta também, eu gostaria de chamar uma última atenção para essa questão do agente, é que tome muito cuidado quando você usa um agente muito vago. Normalmente nós pegamos muitas redações, né? O governo deve, normalmente é o governo, né? As redações, grande parte, trazem o governo como tendo que fazer alguma coisa. E governo é uma coisa muito ampla. Então você tem que verificar em que aspecto esse governo, na escala legislativa dele, né, que tem que fazer lei, né? Eu estou falando de violência contra a mulher, falta lei, então o governo, através, né, tem que fazer lei. Então a parte seria legislativa. Ah, não, tem muita lei, mas não tem execução. Quem é que está faltando desse governo funcionar aí? Ah, é o governo, né? Os prefeitos, os governadores executar o que tem que ser feito. Então vamos lá para o executivo, né? Está faltando cumprir a lei. Ah, mas tem o governo, tem a lei, mas não se cumpre. Por que não se cumpre? Está faltando a parte de quem aí? Né? O judiciário tem que fazer a lei funcionar. Então, quando você menciona governo, seria muito interessante que você especificasse melhor, né, que esfera desse governo. O governo tem Ministério da Saúde, tem Ministério da Educação, são N, é uma coisa muito ampla. E aí, quando você traz o governo, você deixa uma coisa vaga, tá? É só uma sugestão que a gente está dando. Tem ONGs, tem família, né, que você pode trazer, tem instituições aí que você pode trazer como agentes, tá? Eu estou só colocando isso porque, como eu disse, a grande maioria das redações traz o governo. Não existe só o governo, né, que possa ser agente de alguma questão a ser resolvida. Tá bom? É isso e obrigada.